um comentário aí, só para contextualizar. O Marcelo falou da arbitragem expedita, porque o regulamento da CCI ele tem dois regimes dentro dele. Então tem a arbitragem normal, que é a que a gente está falando até agora, mas tem um procedimento expedito que é para cláusulas de arbitragem assinadas depois de 1º de março de 2017, porque quando as partes assinam elas sabem que esse rito pode se aplicar, e até 6,4 milhões de reais no escritório do Brasil ou 2 milhões de dólares em qualquer outro escritório da CCI. Se entrar nessas condições de aplicação, vai aplicar o procedimento expedito, que é um procedimento que vai ser decidido, aquele litígio, por um árbitro único, pouco importa o que diz a Convenção de Arbitragem, num prazo de 6 meses. E por uma tabela de custas, na tabela em dólares, 25% mais barato que a tabela normal. E no Brasil, 5% mais barato que a tabela normal. Por quê? Porque quando a CCI colocou a tabela dela em reais, a CCI converteu para reais e reduziu em 25% a sua tabela normal. Então, para que o expedito fosse mais vantajoso, ela já tinha feito uma redução de 25%, ela reduziu em 5%. Mas como é árbitro único, a diferença é enorme. Eu vou dar um exemplo aqui que eu sei de cabeça. Um litígio de 2 milhões de reais numa arbitragem expedita CCI custa 125 mil reais. Isso é taxa administrativa da CCI e honorários de árbitro. Então é 6% do valor em litígio. É bem razoável você ter uma decisão final em 6 meses com o escrutínio da CCI da sentença final. Então realmente a ideia é você ter algo extremamente eficiente e proporcional para aqueles litígios. O Leonardo mencionou, o Marcelo também, isso vai rápido demais, pode ter primeiro, um problema na qualidade da condução do procedimento e 2, o árbitro ficar com medo de indeferir provas. O procedimento expedito tem duas coisas. Primeiro, ele prevê expressamente que o tribunal, mas está lá a norma muito clara, que as partes, que o tribunal pode, ou no caso o árbitro único, rejeitar a produção de certas provas se ele não considerar necessários. Esse poder parece que é óbvio e inerente ao árbitro de conduzir o procedimento. Mas no procedimento expedito, porque isso aí pode ser ainda mais importante, ele está lá, essa regra muito clara. Essa produção de provas também está escrito. O tribunal, o árbitro único pode expressamente estar lá, rejeitar a realização de uma audiência se ele não considerar necessário. Então ele tem de um lado essas regras claramente previstas no regulamento. 2, ele tem o apoio e o suporte da corte, da secretaria e da corte. Essa decisão dele vai ter escrutínio. A corte já, ano passado, foram mais de quase 600 sentenças arbitrais submetidas ao escrutínio da corte, que é um exame prévio. A corte lê e faz alguns comentários para fortalecer aquela sentença. A corte, já sabendo desses problemas e tendo experiência, ela pode dar conselhos ao tribunal de coloque mais ênfase no ponto de que não era necessário tal prova, coloque mais ênfase, deixe bem claro que a oportunidade de se manifestar foi feita para as duas partes, foi respeitado, deixe bem claro que o contraditório foi respeitado. Assim, a corte, no seu escrutínio, ela vai olhar com olhos de um eventual juiz estatal que vai buscar o problema, vai tentar procurar um pelo no ovo. A corte vai fazer esse trabalho para o tribunal e aí vai fazer comentários onde ele vai poder, então, ajustar a sentença dele para deixá-la mais forte. Então, o regulamento expedito, além de prever expressamente esses poderes, dá ao árbitro ainda a segurança de contar com a secretaria. Quando eles têm alguma dúvida do que fazer, eu posso dizer para eles o que já foi feito em casos precedentes. Eu não vou dizer para ele como fazer no caso dele, mas em casos semelhantes, essas e essas e essas foram as decisões. Ele vai se inspirar daquilo ali para fazer o que ele achar melhor. E depois ele ainda tem a corte que vai fazer esse escrutínio. E como a gente viu pelo nome dos membros da corte do Brasil, são pessoas extremamente qualificadas e não são só os brasileiros, é do mundo todo. Mas são os maiores árbitros, os maiores advogados de arbitragem do mundo que vão estar lendo aquela sentença e dando a opinião deles. Então é um sistema que oferece segurança jurídica e tenta agilizar para deixar 6 meses, acho que um bom compromisso. E dá para fazer muita coisa em 6 meses. É verdade que a gente nunca pode escapar da parte que vai tentar anular ou fazer um terrorismo, mas aí uma hora o árbitro tem que ser corajoso também.
E na CCI, pelo menos, eles vão contar com o apoio da secretaria para ser corajoso, não temerário. É bem diferente. Ele conta com o apoio da secretaria e da corte para tomar essas atitudes. E uma pergunta, Gustavo, você tem alguma estatística sobre as ações? Vocês falam das ações anulatórias, né? O que eu tenho ouvido falar muito é que nas arbitragens tem se questionado muitas decisões arbitrais no judiciário. Uma forma de, não que se tenha muito êxito, mas consegue postergar uma decisão final, atrasar um pouco o prazo para a parte que interessa atrasar. A gente não tem as estatísticas por uma razão muito simples. Depois que sai da CCI, tem sentença, está no mundo, os advogados não vêm e informam a secretaria. A gente até pede para informar, mas é raríssimas vezes que eles voltam para dizer. O que a gente sabe a maioria das sentenças da CCI são executadas voluntariamente. Tá bom. Depois, o CEVAR, que é o Comitê Brasileiro de Arbitragem, tem um estudo sobre as ações anulatórias. E lá nesse estudo, que está disponível na internet, no site do CEVAR, é possível ver que a minoria das ações anulatórias tem sucesso. O judiciário está dando apoio à arbitragem. Então, assim, eu acho que às vezes o que hoje é conhecido como due process paranoia, a paranoia do devido processo legal, é mais na cabeça do árbitro que se deixa influenciar pelo terrorismo das partes, porque o judiciário mostra depois que ele está pronto a apoiar a arbitragem. Óbvio, se o devido processo legal for respeitado, não vai ter salvo engano, nesse estudo do CEVAR, a procedência de ações anulatórias é de 1/14. Você vê que isso vale também, acho que até para o Dispute Board. Acho que tem um estudo também do CBMA, do Augusto Barros, que aponta que também quando você tem um Dispute Board, ao longo das execuções, e quando isso vai submetido à arbitragem, raramente também as decisões que foram tomadas com base no Dispute Board, elas são invalidadas. Aí o que fica é aquilo que não foi discutido no âmbito do Dispute Board para ir para a arbitragem, mas vai com um escopo bem mais reduzido. Talvez seja interessante também, porque essa também é uma das ferramentas de economicidade que podem ser agregadas à arbitragem aí. Que, na verdade, eu acho que o Dispute Board é muito importante, mas está faltando um grande player pegar ele com as duas mãos, né? Porque a ideia é boa, todo mundo discutindo e tal, mas precisa, exemplo do que tem lá fora, que grandes empresas com grandes projetos, que também é uma coisa que está faltando no Brasil, né, voltem a ter os grandes projetos para poder ter, porque não tem Dispute Board sem grande projeto, né? Então essa é uma questão aí que a gente espera que seja também dinamizada aí. E só tomando o ponto da arbitragem expedita, que eu acho que é particularmente interessante de um ponto de vista de custos, é que às vezes você pode ter um grande contrato que pode dar origem a um litígio enorme, como pode ser um litígio pequeno. Hoje o regulamento da CCI, tendo esse duplo regime, ele é flexível. E uma parte escolhendo a arbitragem CCI, o meu litígio acabou que ele é enorme, 100 milhões de reais. Bom, procedimento normal. Terminou que tudo correu bem e é um litígio de 5 milhões de reais. O regulamento, ele automaticamente, sem ter que fazer mais nada às partes, se adapta àquele litígio e aplica um procedimento expedito, árbitro único em 6 meses, infinitamente mais barato. Sem ter que exigir. Então ele dá uma flexibilidade e ele se adapta. A parte vai estar bem servida, o que quer que seja. E se as partes já sabem que ele é pequeno, elas já sabem que é aquilo que elas vão ter. Então acho que é um negócio extremamente eficiente e não é feito de maneira automática. Significa, eventualmente, se o litígio for de valor moderado, mas extremamente complexo, uma parte pode solicitar a corte da CCI. Aqui, apesar de ser 1 milhão de reais, é extremamente complexo, e 2, vai ter um impacto na nossa relação, que na verdade tem um impacto econômico enorme, e por essa razão nós não queremos arbitragem expedita. A corte vai levar tudo isso em consideração, depois de uma análise contraditória, dando oportunidade para outra parte, e aí a corte vai tomar uma decisão e ela pode decidir, tudo bem, esse caso não se aplica o procedimento expedito. Então tudo é feito pela CCI para se adaptar, tudo é com a participação da corte, que é esse órgão extremamente experiente, com uma experiência de 24 mil arbitragens, e totalmente impessoal, porque não é a secretaria, e com o escrutínio. Então acho que você tem um sistema que funciona bem no âmbito da CCI. Não sei se é um sistema para todas as câmaras, porque é especial. Mas dentro do sistema da CCI eu acho que ele oferece eficiência e segurança num equilíbrio bom.